A graça e a paz do Senhor Jesus, a igreja amada do Senhor, a igreja que não para, e ainda que as portas estejam fechadas por decretos e mais decretos, a igreja se reúne em oração, cada um no seu lugar. A igreja se reúne para ouvir a palavra do Senhor, porque a união, a unidade faz a diferença. Não necessariamente precisamos estar dentro do templo para sermos ou exercermos a função de igreja. Somos igreja, e por isso estou eu aqui para trazer para vocês uma reflexão da parte do Senhor, algo que Deus tem falado grandemente ao meu coração. E nesse período de pandemia, o Senhor tem me ensinado muito, e eu acredito que Ele também vai ensinar a vocês. E eu quero convidar a todos a abrir a palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 73. E eu vou ler apenas um versículo, e desse versículo eu vou falar com vocês aquilo que o Pai tem falado ao meu coração. Salmos 73, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e eu entendi o fim deles. E aí eu pergunto para você, e se Asaf aqui não pudesse ter entrado no templo, no santuário do Senhor? E se Asaf tivesse neste momento de pandemia que muitos de nós estamos passando, impossibilitados de fazer algumas coisas por conta da situação? Ah, meu irmão, minha irmã, ainda que nós estejamos impossibilitados de adentrar ao templo, igreja, paredes para adorar o Senhor, nós não estamos impossibilitados de adorar o Senhor na nossa casa, de adorar o Senhor na nossa cozinha, em qualquer lugar que nós venhamos a estar. A palavra do Senhor fala nesse salmo que Asaf, ele começa dizendo assim, preste atenção no versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. O salmista começa dizendo que Deus é bom, e não apenas bom para Israel, seu povo, porque esse texto foi escrito na época do Velho Testamento, esse texto foi escrito na época da lei. Então o salmista diz: bom é Deus para com Israel, bom é Deus para com o seu povo, bom é Deus para com aqueles que têm o coração limpo. Vai aí para você a minha primeira pergunta: como está o seu coração? Como tem passado você? Quais os pensamentos têm lhe acometido? Quais os pensamentos têm sido fortalecidos em tua mente, em tua cabeça? Porque às vezes nós passamos por dificuldades como Asaf passou, não porque a situação realmente seja de dificuldade, e sim porque a nossa mente tem passado a alimentar aquilo que não é um bom alimento. Quantas vezes nós acordamos e achamos que o dia vai ser ruim, e achamos que o dia vai ser complicado, e nós fazemos do dia um dia complicado. Quantas vezes nós acordamos de bom humor e dizemos: não, hoje o dia vai ser maravilhoso, hoje Deus vai falar comigo, hoje o meu milagre vai acontecer, e o nosso dia se torna um dia bom. Qual era a situação de Asaf? Quem era Asaf? Asaf não era qualquer um. Asaf não era um membro qualquer da casa do Senhor. Asaf tinha funções na casa do Senhor. Asaf sabia como lidar com as situações que aconteciam, mas chegou um dado momento em que Asaf deixou de focar os olhos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que ele servia, no Deus que falava com ele, no Deus que protegia e cuidava de Israel, e passou a olhar para a vida de outras pessoas. Segunda lição que eu tenho para você neste momento, nesse texto: olhe para aquilo que lhe edifica. É interessante porque o apóstolo Paulo, em um dado momento das suas cartas, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, se virtude há, se louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. E aí eu te digo, eu te pergunto, o que tem ocupado o teu pensamento? Tem escutado apenas notícias ruins? Tem olhado apenas para situações que têm feito com que você perca a sua fé?
Ah, meu irmão, ah, minha irmã, como nós somos limitados, mas o nosso Deus não é. Asaf começa dizendo: bom é Deus para com Israel, bom é Deus para aqueles que são limpos de coração. Então, se o teu coração, se os teus pensamentos não têm sido limpos diante de Deus, começa a mudar agora, porque há sempre oportunidade, há sempre um momento para que o Senhor comece a trabalhar em nossas vidas. Asaf, como eu disse a você no começo dessa ministração, não era qualquer um. Asaf ministrava na casa do Senhor. Mas como também já falei, chegou um momento em que Asaf parou e começou a olhar para tudo que estava à volta dele. Esqueceu de olhar para o alto, o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus o texto diz que nós, eu, você, temos uma grande nuvem de testemunha a nos rodear, a nos olhar, ver o que fazemos, o que dizemos. Mas nós, como servos do Senhor, devemos olhar tão somente para o autor e consumador da nossa fé. E o autor e consumador da nossa fé, ele não erra. O autor e consumador da nossa fé, ele não falha. O autor e consumador da nossa fé, ele não tarda. Ainda que venhamos a achar que é tardio, não é. Por que, irmã, você me diz isso? Porque eu e você olhamos para o tempo, relógio, hora, minutos, segundos. Mas o nosso Deus não, ele olha para a eternidade, meu irmão e minha irmã. E Asaf, ele entrou numa crise muito grande. E essa crise ocorreu não porque Deus o abandonou. Essa crise ocorreu não porque Deus se esqueceu de Asaf. Essa crise ocorreu na vida de Asaf porque Asaf passou a olhar para a coisa errada. Asaf passou a desejar, a observar o que o outro tinha e esqueceu que mais do que qualquer coisa material, qualquer posição social, existe alguém que é mais importante, que é o meu e o teu Deus. Então olha neste dia para aquilo que o teu Deus é. Não olha para a tua situação comparando a situação de outra pessoa, meu irmão. Não, olha para a tua situação vendo que existe um Deus que tem cuidado de você, que existe um Deus que tem te protegido, que existe um Deus que tem suprido as tuas necessidades. E ainda em meios de pandemia, em meios de tantas dificuldades, esse Deus tem protegido, tem dado livramento, tem abençoado a tua vida. Ainda no Salmo 73, o Asaf, o salmista, diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Veja que interessante. Quando nós iniciamos esse momento, eu li para vocês o versículo 17, que o salmista diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Depois eu li para você o versículo 1 do Salmo 73, quando o salmista diz: bom é Deus para Israel, bom é Deus para aqueles que têm um coração limpo. Mas no versículo 2, o mesmo salmista que diz que Deus é bom para com Israel, que Deus é bom para com aqueles que têm um coração limpo, ele diz: quanto a mim, o salmista diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E os seus pés, como estão? Como está hoje a sua vida? Ah, por conta dessa pandemia, irmã, eu esfriei. E é. E desde quando uma pandemia pode mexer no tamanho do nosso Deus, ou nas condições do nosso Deus, ou naquilo que Ele é, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra? Todo domínio do mundo está sobre as mãos dEle. O salmista diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ah, meu amado, ah, minha amada, nós precisamos entender que servir a Deus não se limita a estar na igreja em todos os cultos. Servir a Deus está dentro de nós, é o nosso coração, são as nossas atitudes, é a nossa fé em Deus e a nossa certeza de que Ele tem cuidado extremamente das nossas vidas.
E porque o salmista diz que Deus é bom, mas quando ele fala dele, ele diz: os meus pés quase se desviaram. O que fez com que o salmista dissesse isso? Sabe o que é lindo em nosso Deus, meu amado, minha amada? É que tudo que está escrito em sua palavra está escrito com propósitos, está escrito com objetivos. Ele permitiu que ficasse escrito para que eu e você entendesse que em todo o tempo da nossa vida precisamos estar firmes no nosso Deus, estar firmes na promessa dele, porque ele não falha, ele não erra, ele não tarda. Versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf estava olhando para o ímpio quando deveria olhar para Deus. Asaf estava olhando para aqueles que prosperavam, mas não serviam a Deus. Você está olhando para onde? Para quem você está olhando? Precisa olhar para o autor e consumador da sua fé. Como eu citei o apóstolo Paulo, que ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom. Atenção àqueles pensamentos que meia volta vêm à tua mente. A Bíblia nos ensina claramente, precisamos usar o escudo da fé. Se nós não tivermos um escudo, para que serve um escudo, irmã? Um escudo serve para nos proteger. Nos exércitos, antigamente, eles usavam escudo. Por quê? Porque o adversário, ele tinha flechas. Ele lançava flechas, então eles tinham que escudo. Quando a flecha vinha, o escudo estava firme e a flecha não batia naquele soldado, a flecha não machucava aquele soldado. Você é um soldado do Senhor, meu irmão. Você é um soldado do Senhor, minha irmã. A flecha do inimigo, os dardos inflamáveis do inimigo com palavras negativas, mandando você se comparar ao ímpio, não pode adentrar ao teu coração. Você não pode deixar com que essas flechas malignas adentrem a tua mente e desçam ao teu coração. Tu não pode se comparar ao ímpio, tu não pode se comparar àquele que prospera. Fulano me fez mal, me machucou, me feriu, mas ele está bem e eu não estou. Quem te disse que você não está bem? Você tem o Deus Todo-Poderoso, você tem o Senhor, Criador dos céus e da terra, você tem um Pai zeloso que nunca te abandona, porque em Isaías ele diz: pode uma mãe que está dando de mamar esquecer do seu filho? Não, mas todavia se ela esquecer, eu, o Senhor, não esquecerei. Como nós precisamos entender quem é o nosso Deus, como nós precisamos vigiar em sentimentos que adentram ao nosso coração, querendo tirar a nossa fé, a nossa paz, o nosso desejo de adorar. Quantos estão parando, estão desistindo, porque eu não posso ir à igreja, eu vou deixar de servir ao Senhor. E quando o povo de Deus não tinha igreja, paredes para adorar, eles faziam o quê? Eles adoravam, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Onde quer que você esteja, dentro da sua casa, assistindo por esse celular, assistindo por este computador, o teu Deus está olhando para ti, o teu Deus está te contemplando e você precisa olhar para Ele. Não deixe que esses sentimentos adentrem ao teu coração. Asaf é claro, ele diz: eu tive inveja. O que é inveja? É o desejo de estar no lugar do outro, de ter o que o outro tem, de ser como o outro é, de falar como o outro fala, de pregar como o outro prega, de cantar como o outro canta. Mas a cada um de nós Deus fez únicos. Um prega manso, calmo, tranquilo, nem sai do lugar. O outro prega gritando, andando de um lado para o outro, mas todos eles são usados por Deus. Não permita que sentimentos negativos adentrem ao teu coração. E aí Asaf continua dizendo no Salmo 73. Asaf diz assim, no versículo 4: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. O ímpio pode prosperar lá fora, mas eu prospero com o meu Deus.
O ímpio pode estar bem financeiramente, mas eu estou bem com o meu Criador, com o meu Salvador, com o meu Libertador, com aquele que cuida de mim. E Asaf, quando ele diz: os meus pés quase se desviaram, porque eu olhei para o que não devia olhar. Eu desejei o que eu não deveria desejar. E como eu li com você o versículo 17 no começo dessa ministração, ele diz: até que eu entrei no santuário. Nós sabemos que no Velho Testamento o Senhor habitava ali na Arca da Aliança. Deus estava ali. Quando Moisés subiu ao monte, Deus descia, Deus falava com Moisés. Mas agora, na época da nova aliança da graça, onde está Deus? O Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo é o nosso socorro, é o nosso consolo, e nós não precisamos necessariamente adentrar a igreja paredes para poder sentir Deus, irmãos. Nós sentimos Deus quando nós buscamos a Deus. Nós sentimos Deus quando nós oramos, quando nós louvamos. Quantas vezes durante esses dias de igreja fechada, de portas fechadas, você disse assim: hoje é segunda-feira, hoje é terça-feira, ou qualquer dia da semana, eu estaria agora indo para a casa do meu Deus, eu estaria agora caminhando para lá, e lá eu ficaria 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas cultuando a Deus. Então, se eu faria isso, eu vou fazer isso agora. Eu vou parar. Eu vou colocar um louvor para adorar a Deus, porque se eu estivesse na casa do Senhor agora, eu estaria louvando 1, 2, 3, 4 louvores, adorando ao meu Senhor. Então eu vou fazer isso. Agora eu vou ouvir uma pregação de 30 minutos, 40, 50, porque se eu estivesse na casa do Senhor, eu estaria ouvindo Deus falar comigo através do pregador. Então eu vou parar, eu vou ouvir 2, 3, 4 louvores, depois eu vou ouvir uma pregação, ou depois eu vou meditar na palavra, porque o meu Deus fala. Quantos de nós fizemos isso? Hoje seria o dia de culto. E porque seria o dia de culto, mas eu não posso ir, então eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir a palavra do Senhor, eu vou pegar a palavra do Senhor, eu vou ler, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Quantos? Será que nós temos feito isso? Ou nós temos aproveitado, porque não podemos ir ao templo, ao santuário, e estamos alimentando a nossa mente de coisas que não agradam a Deus? E estamos perdendo tempo ao invés de ganharmos tempo com o Senhor. Estamos caminhando com passos como Asaf estava. Estamos seguindo como Asaf. Não, eu vou olhar para aquele que tem tudo e eu não tenho nada. Ele é ímpio, mas tem uma casa para morar, eu moro alugado. Ele é ímpio, mas tem um carro para andar e eu ando a pé. E daí, meu irmão, para onde ele vai se ele morrer hoje? Para onde você vai se o Senhor te permitir o fim dos teus dias hoje? Para onde você vai? Asaf conhecia Deus. Você conhece Deus. Asaf exercia funções no templo. Asaf já tinha escutado falar do Senhor. Asaf conhecia Deus. Mas Asaf esqueceu de uma coisa que é muito importante na minha e na tua vida, meu irmão. Asaf esqueceu de vigiar. Talvez você esteja fazendo coisas que são simples, são bobas, mas não está vigiando em suas ações, nessas coisas bobas e simples. E não tem percebido que os teus pés estão se desviando para distante do Senhor. Talvez, por conta desta situação de pandemia, de igreja fechada, você esteja dizendo assim: não vale a pena. E quem te disse que não valia a pena? Asaf acordou num dado momento. E quando ele acorda, ele para e diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Deixa eu te convidar, meu irmão, neste momento em que tu estás a ouvir esta ministração da palavra.
Entra na presença do Senhor. Começa agora a recordar tudo que Ele fez. Fecha os teus olhos e começa a lembrar o quanto Deus é bom para contigo, para com a tua família. O quanto Deus é bom para com você, o quanto Ele tem cuidado, Ele tem lhe protegido, Ele tem renovado as suas forças, Ele tem levado pessoas a te levar palavras, a te falar palavras, a te mandar textos da Bíblia para que você acorde e comece a compreender que o alvo, o foco é o Senhor. E A e B, aquele que fere, que machuca, que maltrata, e o fim deles. Qual é melhor, meu irmão? Viver 50 anos se regalando, tendo de tudo, e a eternidade em sofrimento? De que adianta prazeres passageiros, momentos passageiros de alegria, fazer coisas erradas que te alegra por um dado momento e depois tu passares a eternidade toda em sofrimento? O que é melhor? Sabe qual tem sido o nosso problema? Nós queremos as coisas assim. Tem que ser agora, do meu jeito. Mas com Deus não é desse jeito que funciona, não, meu irmão. Com Deus não é do meu jeito, com Deus não é do teu jeito, com Deus é do jeito dele, porque Ele sabe todos os detalhes da tua vida. Deus jamais daria em tuas mãos aquilo que Ele sabe que tu não podes carregar ou que vai fazer com que tu te desvie. Ou você acha que o Senhor Jesus morreu naquela cruz simplesmente para ser bonito? Para ser lembrado 1, 2 vezes por ano? Quando o Senhor foi até aquela cruz, Ele foi sem merecer. Ele sofreu por mim, por você. Ele sofreu para que eu e você entendesse que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o Senhor. O nosso alvo é os céus. O nosso alvo não é casa boa. O nosso alvo não é emprego bom. Tudo isso é bom, Deus pode nos dar, mas o nosso alvo não é isso. O nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo é estar num lugar, um dia onde a Bíblia diz que não haverá choro. Ah, meu irmão, eu não sei se você tem vivido dias de derramar lágrimas. Eu não sei se você tem vivido dias de dificuldade. Eu não sei como você está vivendo, mas eu quero lhe dizer que haverá um dia, um momento em que nós estaremos no lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá sofrimento. É só alegria. E este dia, este momento não vai ser passageiro, vai ser um momento eterno. E Asaf, quando ele entra ao santuário do Senhor, a presença do Senhor, quando ele adentra no lugar onde Deus habita, onde Deus está, ele começa a perceber que ele não deveria ter tirado os olhos do Senhor. Ele começa a perceber que ele não deveria ter olhado para o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, aquele que mora atrás, aquele que mora à frente. Não, ele começou a perceber que ele precisava olhar para os céus. Ele precisava olhar para o autor e consumador da fé dele. Quando o Senhor nos ensina que nós precisamos meditar na sua palavra dia e noite, meditar na sua palavra dia e noite, Ele está dizendo para mim, para você, não pode parar de me buscar, não pode parar de me buscar, não pode parar de me adorar, não pode parar de me exaltar, não pode parar de reverenciar o meu nome, porque eu sou Deus. Porque se parar, você vai começar a perceber que lá fora tem coisas que vão chamar a tua atenção, mas o que precisa chamar a tua atenção é o Deus que tu serve. Não desiste. Não olha para aqueles que estão à tua volta. Não alimenta as palavras que te ferem, as palavras que te machucam. Não. Vai para a palavra do Senhor. Vai para aquele que diz: eu sou teu Deus. Vai para aquele que diz: por acaso haveria alguma coisa demasiadamente impossível para mim?
Ah, meu Deus, quando o Senhor vai à presença de Abraão, que ele diz que daqui a 1 ano eu estarei, porque Sara teria um filho, a Bíblia diz que ela ri, ele diz, por que tu estás rindo? Por acaso haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Eu te faço essa pergunta neste momento, meu irmão, o que é impossível para Deus? O que é que o teu Deus não pode fazer? Olha para Ele. Até que entrei no santuário de Deus. Quando Asaf entra à presença do Senhor, quando Asaf sente a presença do Senhor, Asaf começa a perceber, não, o meu Deus é melhor, o meu Deus é maior, o meu Deus é melhor, o meu Deus é maior, não existe coisa mais importante do que servi-lo. E aí o salmista vai e diz, no versículo 13, ele diz algo que talvez você já tenha pensado, ou já tenha dito. Ele diz, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Deixa eu te dizer uma coisa. Não ache que se abster das coisas erradas, que se afastar do pecado, que se afastar dos prazeres desta carne é em vão. Não ache que se guardar é em vão. Não ache que fazer a coisa certa é em vão. Não ache, porque não é. Não é. Talvez você esteja dizendo assim, ninguém vê o que eu faço de certo. Ninguém enxerga quando eu estou fazendo a coisa correta. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Daniel tivesse pensado que ninguém estaria vendo ele se contaminar com as iguarias do rei, onde Daniel estaria? Quem teria sido Daniel? Irmãos, algo é importante na vida de um servo do Deus, de uma serva do Senhor. A integridade. Algo é fundamental na vida de um cristão. Fazer a coisa correta. Quando ele diz assim, foi vão purificar meu coração, não foi. Não foi, nunca vai ser para um homem de Deus, uma mulher de Deus andar numa vida de integridade, andar em verdade, fazer a coisa que é correta. Não! Pode ninguém à tua volta estar olhando, mas os olhos do Senhor estão a contemplar a todos. Algo importante que eu aprendi no decorrer da minha caminhada. Um dia eu vou me apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. E quando eu me apresentar diante desse Deus, o que eu vou falar? Porque Ele conhece tudo. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. E eu te convido, neste momento, a ser bem sincero e sincera com Deus. O que está afligindo você nesta situação de pandemia? O que está incomodando você por esses dias? É a mesma coisa que estava incomodando Asaf? É a mesma coisa que estava inquietando Asaf? Asaf entrou no santuário de Deus e viu o fim de todos. O santuário de Deus hoje simboliza para mim e para você a presença de Deus. E para entrar na presença de Deus, precisamos buscá-lo, precisamos adorá-lo, precisamos louvar a Ele, precisamos exaltar a Ele, precisamos buscar. Em Jeremias ele diz, clama a mim, Jeremias, eu te responderei. Busque ao Senhor
Abra o seu coração para com Ele. Diga o que está lhe incomodando, o que está lhe entristecendo, o que está fazendo você desvanecer na sua fé. Abra o seu coração e diga: Deus, eu estou assim, assim, assim. Eu preciso de ajuda. Porque quando pedimos ajuda a quem pode nos ajudar, a ajuda chega. Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso do teu abraço, eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu renovo, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, eu preciso que o Senhor esteja comigo, que o Senhor me ensine a olhar para ti e que os meus pés não se desviem, que eu não acho que é vão aquilo que eu tenho feito para a tua obra, para o teu reino. Porque de uma coisa eu sei, meu Senhor, eu quero que o meu fim seja a eternidade contigo. Eu quero que o meu fim seja uma vida sem lágrimas, sem dor, sem choro, sem pranto. E o Senhor, que conhece o teu coração, o teu íntimo, Ele vai te socorrer. Ele vai se achegar a você e Ele vai lhe ensinar que você não está só. E Ele vai lhe ensinar que sempre que você precisar de socorro, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Que essa palavra adentre ao teu coração e que você possa entender que o que importa hoje é para onde você vai quando chegar a tua hora. E não o que você tem hoje. E não o que você vive hoje. Tudo isso aqui, meu irmão, é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. Mas um dia você poderá dizer: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Que no teu coração fique esta palavra: olhe para o alvo que é Cristo e adentre a presença dele todos os dias, porque assim você não vai desviar os seus olhos e nem os seus pés sairão da presença dele. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe, renove as vossas forças, aumente a vossa fé, lhes proteja. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso seja socorro, seja resposta, seja vitória na vida de vocês. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso se revele a cada um. Que o Senhor possa vos abençoar. Fiquem na paz do Deus Todo-Poderoso.